O tema dessa aula é solo e técnicas agrícolas. Mas antes de falarmos sobre o solo e as técnicas agrícolas, nós temos que relembrar os três tipos básicos de rochas. Rochas magmáticas, que são aquelas formadas pelo resfriamento e solidificação do magma. Nós temos as rochas sedimentares, que são formadas pela sedimentação de outros tipos de rochas, e as rochas metamórficas, como o nome vem de metamorfose, são as rochas que sofreram uma transformação devido à ação de fatores como a temperatura e a pressão, que acabaram por transformar um tipo de rocha em outro tipo. Então nós temos os três tipos básicos de rochas. Essas rochas, com o passar do tempo, elas sofrem a ação dos fatores do intemperismo. Quem são esses fatores do intemperismo? A temperatura, a variação de temperatura, a chuva, o vento, até mesmo a ação dos seres vivos, a penetração de água no solo. Então esses fatores, com o passar do tempo, acabam por fragmentar a rocha. Então eles vão degradando a rocha. E à medida que eles vão degradando a rocha, eles vão soltando pequenos fragmentos dessa rocha. E esses pequenos fragmentos de rocha vão se depositando em determinada região, e à medida que eles vão se acumulando ali, eles vão formar o que nós chamamos de solo. Então preste atenção na definição de solo aqui, ó. Solo é uma camada de material resultante da degradação de rochas por ação do intemperismo. Então, quando eu junto essas ações, eu acabo formando o solo. Mas essa ação, ela não é uma ação que acontece de uma hora para outra. Ela é uma ação que acontece ou vem acontecendo ao longo de milhões de anos. Então, desde a formação da primeira rocha, lá, do primeiro tipo de rocha, as rochas magmáticas, as primeiras rochas magmáticas do planeta Terra, elas já começaram a sofrer a ação do intemperismo. Ué, mas como assim lá atrás? Imaginem só, à medida que as primeiras chuvas estavam caindo sobre as rochas, elas já começaram a degradar as primeiras rochas. E esse processo ele vem acontecendo tempo após tempo, dia após dia, ao longo desses milhares e milhares de anos. Esses fragmentos, com o passar do tempo, vão se depositando e vão formando aquilo que nós chamamos de solo. Lembrando que o solo ele pode apresentar vários componentes, mas nós temos que destacar dois grupos desses componentes. Que grupos são esses? Ó, presta atenção comigo aqui. Ó. O solo é formado por dois tipos de componentes: componentes orgânicos e os componentes inorgânicos. Mas o que vem a ser componente orgânico e componente inorgânico? Deixa eu começar primeiro falando dos componentes inorgânicos. O solo vem da fragmentação de tipos de rochas, correto? Então, esses tipos de rocha são ricos em determinados tipos de minerais. Lógico que cada tipo de rocha é rico em um tipo de mineral diferente, mas esses minerais, à medida que as rochas elas vão se fragmentando, esses minerais eles vão se acumulando nesse tipo de solo. Se eu tenho um solo rico em mineral A, uma rocha rica em mineral A, aquele solo, consequentemente, vai ser rico de mineral A. Se eu tenho uma rocha que é rico em mineral B, consequentemente, eu vou ter um solo também rico em mineral B. Então, lembrando que eu tenho um tipo de rocha e essa rocha tem vários tipos de minerais. E esses minerais, com certeza, vão estar presentes nesse tipo de rocha, nesse tipo de solo. Só que além dos minerais, além desses componentes que nós chamamos de inorgânicos, no solo, com o passar do tempo, nós também vamos encontrar a presença de materiais orgânicos. Os materiais orgânicos são os materiais que são de origem dos seres vivos. Resto de folhas, animais que morreram, uma frutinha que caiu, uma raiz, um tronco de árvore que caiu no solo e foi apodrecendo com o passar do tempo. Esses componentes que são de origem dos seres vivos vão formar os componentes orgânicos. Então eu tenho um solo. Esse solo ele foi feito pela fragmentação dos tipos de rochas, de qualquer tipo de rocha. E à medida que eles vão se formando, eles vêm com os minerais que faziam parte da composição daquelas rochas, e com o passar do tempo eles vão acumulando os materiais orgânicos que são oriundos desses seres vivos, que com o passar do tempo também vão morrendo e vão se depositando nesse tipo de solo. Então eu tenho ali agora uma composição básica do solo, formado por componentes inorgânicos e por componentes orgânicos. O tipo de rocha matriz, consequentemente, tem uma importância grande no tipo de solo que nós vamos encontrar. Então reparem aqui comigo, ó.
O tipo de solo encontrado em um lugar vai depender de vários fatores. O primeiro já falei, ó, o tipo de rocha matriz. Mas o clima, a quantidade de matéria orgânica, a vegetação e o tempo que demorou para ele se formar são outros fatores que também são importantes. Por exemplo, o clima, uma área que chove muito ou que tem muito vento, com certeza esse fator do intemperismo vai ter uma ação muito forte. Se for uma área que seja muito quente, outro fator do intemperismo que tem uma ação muito forte. Tá? A presença de matéria orgânica. Tem lá uma floresta, o solo daquela floresta com certeza vai ser rico em folhas, rico em raízes, rico em troncos de árvores que caíram, que vão favorecer o desenvolvimento de material orgânico ali. A vegetação, como eu falei, e o tempo que levou para se formar. Por que o tempo? Porque um solo que se formou há pouco tempo, ele geralmente apresenta fragmentos maiores, uma vez que eles ficaram expostos durante pouco tempo ao intemperismo. Mas os solos que foram formados há mais tempo geralmente apresentam fragmentos menores, pois eles sofreram mais tempo com o intemperismo. Isso vai provocar uma diferença nos tipos de solos que é muito importante que a gente destaque agora. Essa diferença é a sua porosidade. O que vem a ser porosidade? A porosidade é a presença de espaços entre as partículas do solo. Então eu tenho aqui dois tipos de solo. Nesse primeiro tipo de solo, reparem que eu tenho partículas maiores. Já nesse segundo tipo de solo, eu tenho partículas menores. Quando eu tenho partículas maiores, isso significa que eu vou ter mais espaços entre eles. Então, essa presença de mais espaços faz com que a água passe com mais facilidade, faz com que o ar que está no solo passe com mais facilidade. Então, eu tenho uma maior permeabilidade da água, ou seja, a água passa com mais facilidade, e uma maior aeração, que é uma maior circulação do ar, quando eu tenho um solo muito poroso. Por outro lado, eu tenho uma menor permeabilidade à água e uma menor aeração quando eu tenho um solo que tem partículas menores. Existem três tipos básicos que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento de solos. Nós temos os chamados solos arenosos, que são solos ricos em areia, então eles apresentam 70% ou mais de areia. Esses solos que são ricos em areia, geralmente são solos muito porosos, porque as partículas desse solo são formadas por partículas muito grandes. Então existe uma maior rapidez na passagem da água nesse tipo de solo. É por isso que dificilmente nós vamos encontrar um solo arenoso rico em vegetação. Afinal de contas, a água é importante para a planta. Então, quando a água bate nesse tipo de solo, ela escoa com mais facilidade. Se você pegar lá na areia da praia mesmo, pegar um balde d'água e jogar na areia, rapidamente aquela água vai desaparecer, porque ela vai penetrar com facilidade no solo. Da mesma forma, esse solo, geralmente, ele tem poucos nutrientes, porque à medida que a água vai passando por ele vai levando também os nutrientes. Então, praticamente vai lavando as partículas de areia. Então, dessa forma, nós temos um solo com menor quantidade de nutrientes, geralmente. Então, nós temos um solo pobre, um solo que não é um solo bom para o plantio, como, por exemplo, é o solo da terra preta, que eu vou falar mais à frente um bocadinho. Outro tipo de solo é chamado de solos argilosos. Esses solos argilosos são solos que apresentam uma quantidade grande de argila, pelo menos 30% de argila. Então esses solos, eles são solos que têm partículas menores. A quantidade de argila faz com que esse solo tenha uma capacidade maior de reter a água, faz com que o solo tenha uma capacidade maior de ficar juntinho. Quando a gente está num local que tem muito barro, ou seja, uma região cheia de argila, e chove, geralmente forma poças de água. Por quê? Porque a água demora um pouco para poder escoar. Sendo então um solo que tem uma dificuldade da água passar, ele acaba retendo a água por mais tempo, e em algumas condições acaba favorecendo o plantio de algumas coisas. Tá ok? Então vamos ler aqui um pedacinho que é importante para a gente poder estar gravando. Ó.
A argila é formada por grãos menores que os de areia. Além disso, esses grãos estão bem ligados entre si, retendo água e sais minerais em quantidade necessária para a fertilidade do solo e crescimento das plantas. Foi exatamente o que eu tinha falado agora há pouco. Ó, aqui no finalzinho, ó, quando o solo está seco e compacto, sua porosidade diminui ainda mais, tornando duro e ainda menos arejado. Vamos voltar 2 slides aqui atrás, que eu tinha mostrado um desenho que mostrava um solo arenoso e um solo argiloso. Então vamos repetir agora essa fala, lembrando que o solo arenoso, ele é um solo que tem partículas maiores e que ele tem uma porosidade maior também. Então isso justifica, ó, aqui, ó, a passagem da água com maior rapidez. Por outro lado, no solo argiloso, como as partículas estão muito juntinhas, ele acaba retendo água também com maior rapidez. Tá? O terceiro tipo de solo que eu queria falar é o solo chamado de solo umífero, também chamado de terra preta. Esse solo, ele é um solo que tem uma quantidade muito grande de material orgânico. Esse material orgânico é chamado de humus, por isso nós vamos chamar esse solo de solo umífero. Repare aqui na mão dessa pessoa mexendo no solo, dá para ver nitidamente que está um solo fofo. Está um solo com uma quantidade muito bem equilibrada de componentes de areia, componentes de argila e de material orgânico. Relembrando o início do vídeo, quem são esses materiais orgânicos? Restos de folhas, restos de animais mortos. Esses materiais orgânicos fazem com que o solo tenha essa coloração escura, por isso chamado de terra preta, e faz com que ele tenha uma grande quantidade de nutrientes também disponíveis para a plantação. Daí, por exemplo, o jardim da casa da gente, se a gente pegar lá e separar um bocadinho, quem tiver um jardim em casa vai ver, vai mexer assim nas raízes e vai perceber que o solo do jardim é um solo escuro, porque ele está rico em material orgânico. Então é um solo muito bom para o plantio. Então, repetindo, nós temos o solo arenoso, que tem uma quantidade grande de areia, porém é um solo que apresenta uma porosidade enorme e com isso a água passa com muita facilidade. O solo argiloso é um solo que tem grande quantidade de argila, pelo menos 30%, e ele se torna um solo menos poroso. Consequentemente, ele retém uma boa quantidade de água e de ar nesse solo. Já o solo umífero, ele é um solo que está mais equilibrado. Então a quantidade de areia e de argila, junto com o material orgânico, estão numa condição mais equilibrada, o que vai favorecer a ter um solo com uma boa circulação de água, que tem um solo com uma boa aeração, que é a circulação do ar, e também com a boa presença de nutrientes que vão ajudar nas plantações. Cuidados com o solo. Nós sabemos, e aí nós estamos pensando na agricultura mais especificamente, que o solo é o local onde nós iremos plantar. Esse solo, para que possamos plantar nele, ele tem que ter alguns cuidados. Só que nós sabemos que muitas vezes agricultores acabam utilizando técnicas que também não são lá muito boas. Nós vamos falar das principais técnicas que os agricultores acabam se utilizando, demonstrando algumas dessas características. Então, vou começar falando sobre o processo de adubação. Então, vamos ficar atentos na definição. Adubar significa enriquecer o solo com elementos nutrientes, quando ele está deficiente de certos minerais. Para isso, são utilizados adubos, substâncias capazes de fertilizar o solo. Preste atenção. Se eu estiver acrescentando algo ao solo, uma substância que o solo esteja carente, eu estou realizando uma adubação. Se essa adubação for com componentes inorgânicos, eu vou ter uma adubação inorgânica. Se eu tiver adicionando ao solo componentes orgânicos, eu vou ter uma adubação orgânica. A minha mãe sempre gostava de cortar casca de batata, picar casquinha de batata ou até casca de banana e jogar no jardim de casa. Ela estava realizando uma adubação orgânica. Já o agricultor lá, quando ele precisa colocar determinado componente químico, porque o solo está carente, ele vai lá e faz uma adubação inorgânica. É importante destacar o seguinte: como que o agricultor consegue saber se o solo está precisando de determinado nutriente ou outro? Ele vai precisar chamar uma pessoa especializada naquilo ali,
um engenheiro agrônomo, um técnico em agricultura, porque eles vão precisar fazer uma análise criteriosa do solo para saber exatamente o que aquele solo precisa e a quantidade que aquele nutriente precisa ser adicionado. Caso contrário, nós vamos ter uma adubação ineficiente. A adubação, ela precisa ser uma adubação coerente e com cuidado para que não contamine nem o solo e nem a água presente nas regiões onde esse solo está. Outra técnica importante é a chamada técnica de rotação de culturas. O que nós chamamos de cultura é o tipo de plantação. Então, se eu estou plantando couve, é uma cultura. Se eu estou plantando soja, é outra cultura. Então, o tipo de cultura que nós estivermos plantando, tá, nós vamos estar em cada uma dessas culturas utilizando um determinado tipo de nutriente do solo. Então, vamos imaginar uma forma de que essa retirada de nutrientes ela não seja danosa para o ambiente, ou melhor, para aquele tipo de solo. Então nós temos a técnica chamada de rotação de culturas. Na técnica de rotação de culturas, o agricultor ele vai alternando o tipo de cultura ao longo do tempo. Então deixa eu pegar um exemplo aqui. Ó. Nesse primeiro desenho, ele tem a lavoura do lado esquerdo e ele tem uma pastagem no lado direito. Depois que ele passa um tempo com a lavoura, ele passa a plantar num outro lado que era a pastagem. Por quê? Esse solo aqui estava descansando. Ele estava recuperando os nutrientes que ele perdeu. Mas quando ele passa a lavoura para o lado direito, ele pega a pastagem e ele leva para o lado esquerdo. E assim ele não sobrecarrega o solo. Nós sabemos que alguns tipos de culturas, por exemplo, as leguminosas, são muito boas para devolver nutrientes ao solo. Quem são as leguminosas? São aquelas plantas que formam vagem. O feijão, o amendoim, a soja, são plantas, são culturas que têm uma capacidade muito grande de devolver nutrientes para o solo. Então, geralmente, os agricultores acabam alternando um tipo de cultura com um tipo de cultura de uma leguminosa, para dessa maneira ele não levar ao esgotamento do solo. Então, vamos ver esse segundo exemplo aqui, ó, nesse segundo desenho. Então, ele tem 6 culturas diferentes. Em cada uma delas ele está plantando e está retirando o tipo de nutriente. Depois de um certo tempo, quando ele for replantar, então ele vai pegar essa daqui e vai plantar na segunda área, essa da segunda área vai plantar na outra área e assim sucessivamente. Por quê? Como cada tipo de cultura utiliza um tipo de nutriente, dessa maneira ele vai alternar o tipo de nutriente que aquela planta vai estar retirando do solo e dando tempo para que o solo possa se recuperar e retornar os nutrientes que ele precisa para que o solo fique saudável e bom para a agricultura. A aragem do solo. Gente, arar o solo é uma técnica muito importante. Porque muitas vezes o solo ele se apresenta endurecido, compacto. Se o solo estiver muito endurecido e muito compacto, ele vai ser um solo ruim, porque ele vai dificultar a passagem da água, vai dificultar a passagem do ar, vai dificultar a entrada das raízes das plantas, ele vai dificultar a circulação de alguns animais naquele solo. Então não é um solo, animais como por exemplo as minhocas. Então ele não é um solo muito bom. Então é importante que esse solo sofra uma aragem. Aragem significa afofar o solo. Essa aragem ela pode ser feita por máquinas ou até mesmo manualmente. Quando o agricultor vai lá e pega uma enxada e ele começa a bater no solo e afofar o solo, ele está fazendo um tipo de aragem. Então vamos olhar aqui esses dois desenhos, os dois primeiros desenhos que os agricultores estão fazendo a aragem com tratores. Então reparem aqui, ó, ele está revolvendo o solo, está mexendo no solo. Repare que o lado de cá, ó, está bem compacto, mas aqui já não, já está um solo fofo. Esse solo fofo vai ser bom para o plantio. No último desenho eu botei ali uma coisa bem interessante, que botei um minhocário. Por que esse minhocário? Porque existe um grupo de organismos chamados minhocas que elas são um verdadeiro arado natural. Porque à medida que as minhocas elas vão cavando seus túneis, à medida que elas vão cavando os túneis, elas vão provocando, abrindo esses túneis e facilitando a circulação da água e no ar no solo. E elas vão comendo aquela parte da terra porque elas querem pegar o material orgânico que está ali dentro. E à medida que elas vão comendo parte daquela terra,
elas vão defecando e devolvendo material orgânico ao solo. Então aquele solo acaba ficando rico em um material orgânico chamado humus de minhoca. Então fica um solo com muita quantidade de buracos, o que vai facilitar a circulação da água e do ar, e ao mesmo tempo rico em material orgânico. Então as minhocas são um verdadeiro arado natural e fazem com que o solo rico em minhocas seja um solo muito fértil. Geralmente, quando a gente pega uma área de floresta, a gente cava, a gente encontra minhocas com facilidade, justamente porque elas estão presentes nesse tipo de solo, no jardim também, porque elas gostam e favorecem, facilitam a formação desse solo, que é bom para a agricultura, porque elas ajudam a formação de um solo mais permeável, um solo com uma maior aeração. Irrigação e drenagem. Alguns tipos de solos têm uma quantidade muito baixa de água e a falta de água prejudica a agricultura. O que o agricultor precisa fazer quando ele tem um solo que tem pouca quantidade de água? Ele precisa levar a água até aquele solo. Então a irrigação nada mais é do que levar a água aos solos que são secos. Então a técnica de se levar a água ao solo seco é chamada de irrigação. E o outro lado? O outro lado é quando eu tenho um solo que tem água demais e eu quero diminuir a quantidade dessa água. Desculpa, a quantidade de água é excessiva, nós precisamos retirar também, porque muita água para determinados tipos de culturas não é uma boa composição, ou seja, não é bom ter uma quantidade muito grande de água. Então o agricultor utiliza o que nós chamamos de drenagem. Drenagem é a técnica de se tirar a água que está em excesso dos solos que estão encharcados. Então, pensem bem, o que vem a ser irrigação é levar a água aos solos secos. E o que vem a ser drenagem? É tirar a água dos solos que têm água em excesso. Tá? Então são duas questões aí importantíssimas, porque nós sabemos a importância da água, mas também sabemos que ela não pode estar em excesso. Aqui nós temos dois desenhos. No desenho da esquerda, nós temos uma área que está sendo irrigada, uma lavoura está sendo irrigada. Reparem aqui, ó, que eles liberam esses esguichos, tem um nomezinho para isso, mas confesso que eu esqueci. E esse esguicho ele vai molhando aquela área. Então, isso é irrigação. Já do lado esquerdo, nós temos um solo que tem uma quantidade muito grande de água e o agricultor abriu uma vala aqui para que a água que está em excesso possa escoar, para que possa diminuir essa quantidade excessiva de água, fazendo que o solo também se torne um solo melhor. Compostagem. A compostagem é um processo biológico em que os micro-organismos transformam a matéria orgânica, como estrume, folhas, papel e restos de comida, num material semelhante ao solo e que se chama composto. Então o agricultor ele pega uma grande quantidade de material orgânico, geralmente ele tampa esse material orgânico, adiciona alguns componentes que vão acelerar a decomposição e como ele vai sofrer uma decomposição muito intensa, ele no final disso tudo ele vai formar uma coisa que nós chamamos de composto. Esse composto é altamente nutritivo e eles vão usar esse composto depois para poder colocar no solo, levando esses nutrientes para o solo, fazendo que o solo fique mais rico. Apesar de ser uma técnica muito importante por devolver nutrientes ao solo, nem todo tipo de lixo pode ser utilizado, já que pode provocar contaminação no solo. E aí eu chamo a atenção da formação do chorume. Se eu tenho um lixo rico em material hospitalar, que tenha pilhas, baterias, material eletrônico, componentes que sejam tóxicos, à medida que ele está sofrendo esse processo de decomposição, esse material tóxico vai se acumular. E esse material tóxico se acumulando vão contaminar esse composto. E o que vem a ser o chorume? É quando a água passa por esse material e ele forma uma substância cheia desse material tóxico que pode vir a contaminar tanto o solo quanto o lençol freático. Então, o uso de materiais para compostagem é um uso de materiais selecionados. Então o agricultor tem que saber muito bem quais são as substâncias e qual é o tipo de lixo que ele vai utilizar para fazer essa compostagem. Caso contrário, ele vai acabar por contaminar o composto que vai estar sendo produzido. Calagem.
Existe uma escala chamada escala de pH. Essa escala de pH, alguns de vocês vão se lembrar bem quando está medindo, por exemplo, o pH da piscina. Ah, está muito ácido. Ah, está muito básico. Então vai controlar. Essa escala é uma escala que vai de 0 até 14, onde 7 significa pH neutro. Abaixo de 7, o pH é ácido e acima de 7, o pH é básico ou alcalino. Para cada tipo de cultura, nós temos um pH que é o melhor, que é o ideal. Só que se o solo estiver muito ácido, geralmente ele não é bom para o plantio. E o que o agricultor pode fazer para corrigir esse solo quando ele é muito ácido? Ele pode usar a técnica chamada técnica da calagem. O que é a técnica calagem? Adicionar calcário ao solo. Então eles colocam calcário, o pH que estava muito ácido se eleva um pouco, fazendo com que o solo fique com pH mais adequado ao plantio. Tá? Mas é importante saber que para que o agricultor consiga definir se é necessário fazer a calagem, ele tem que fazer o teste no solo. E esse teste, geralmente, ele precisa ser feito por um técnico agrícola, por um engenheiro agrônomo, para que ele saiba exatamente o que o solo está precisando. Caso contrário, como eu já falei anteriormente, ele pode acabar contaminando o solo. Então é ideal que ele faça uma análise criteriosa para que ele possa saber a quantidade de cal que vai usar naquele solo, mas a técnica de se utilizar o cal é chamada de calagem. Queimadas. Essa técnica é muito utilizada por alguns agricultores que querem limpar o solo rapidamente, e realmente funciona. Ele limpa o solo rapidamente, só que existe um preço que se paga para isso. Que preço é? Quando o agricultor ele faz a queimada, fora a questão da poluição do ar, já que afinal de contas está tendo uma queimada, uma grande quantidade de fumaça, ele queima, ele limpa aquela área, mas ele acaba matando os micro-organismos que vivem no solo. Fungos, bactérias, minhocas alguns insetos, alguns invertebrados que estão vivendo naquele solo. E ao matar esses micro-organismos e esses pequenos organismos que vivem no solo, eles acabam prejudicando o tipo de solo agrícola. É muito provável que da primeira vez que o agricultor faça isso, não prejudique tanto, que da segunda vez não prejudique tanto, mas se ele fizer uso recorrente dessa técnica, ele vai danificar principalmente os micro-organismos, fungos e bactérias, e as minhocas também, então, fungos, bactérias, micro-organismos e as minhocas, que são seres detritívoros, então quando ele acaba matando esses organismos, ele vai prejudicar na formação de novos nutrientes para o solo. Então o solo ele não vai conseguir se recompor, ele não vai conseguir devolver, ele não vai conseguir receber novamente os nutrientes que ele está perdendo. Com o passar do tempo, o que acontece? Esse solo vai acabar sendo um solo pobre para a agricultura. Então o uso da técnica queimada não é adequado, acaba por prejudicar as plantações, mesmo que na primeira vez ou na segunda ele acabe sendo uma técnica que limpa o solo rapidamente, mas o preço é alto demais a partir do momento também que ele acaba danificando o solo. Uma outra técnica que se usa demais é chamada de monocultura. Mono quer dizer um. Então imagine um agricultor plantar somente um tipo de cultura. Então, colheita após colheita, ele só planta a mesma coisa, só planta a mesma coisa. Isso faz com que aquela cultura retire os nutrientes do solo, sempre os mesmos nutrientes. E o solo tem pouca capacidade, pouca possibilidade de renovar esses nutrientes. Geralmente esse tipo de sequência acaba por levar ao empobrecimento do solo com uma rapidez muito grande, porque o solo acaba ficando desgastado, acaba ficando exposto à perda excessiva de determinados tipos de nutrientes, consequentemente se torna um solo pobre para o plantio. Curvas de nível. O plantio em curvas de nível consiste na produção ordenada por meio de linhas com diferentes altitudes do terreno. Essa técnica é essencial para áreas íngremes. Gente, se eu tiver uma área íngreme e eu tiver uma plantação ali, a tendência é que a água passe e acabe carregando tudo.
Então, para que isso não ocorra, são formados níveis, linhas de plantações, e elas facilitam a sustentação do solo, evitando que esse solo ele perca uma quantidade muito grande de camadas superficiais, até mesmo de nutrientes, favorecendo então o plantio, favorecendo com que esse solo ele se torne apto a estar pronto para o plantio.